Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quem está feliz diz amém. Agora quem está muito feliz diz amém. É uma diferença, né? Estamos chegando hoje à quinta mensagem da conferência de jovens e nós percebemos o quanto o Senhor tem tido amor e misericórdia para conosco. Na primeira mensagem, até a quarta mensagem, nós vimos o Senhor trabalhando em cada detalhe da nossa vida. E na primeira mensagem nós vimos que essa felicidade que o Alexandre nos trouxe, a bem-aventurança, é uma alegria celestial, indizível. Não tem como nós explicarmos. Por isso, quem está feliz diz amém, e quem está muito feliz, que é essa alegria celestial, também diz amém. E aí nós vimos que o Senhor foi trabalhando a sua palavra em nós, limpando o nosso coração, esquadrinhando o nosso coração, nos preparando, né? Depois algumas realidades foram trazidas para nós na mensagem 3, por meio do irmão Josman, e o Salomão ontem fechou essa primeira etapa da palavra, mostrando que nós precisamos ter um espírito diferente, precisamos ser jovens com um espírito diferente, precisamos ser irmãos com um espírito diferente, porque a nossa fé precisa ser uma fé forte, uma fé que crê na palavra de Deus e que confia na palavra de Deus. E dessa maneira o Senhor vai poder fazer os milagres. Dessa maneira o Senhor vai poder operar grandemente em nossas vidas. E depois de tudo isso, dessas 4 mensagens que foram muito ricas, das quais vamos ter que ruminá-las para extrair ainda mais riqueza, o Senhor nessa manhã quer fazer um chamamento. Depois de trabalhar o nosso coração, de trabalhar a nossa pessoa, o Senhor quer nos dar uma incumbência. Por isso vamos ler o título da mensagem de hoje, de pé, porque nós somos geração final, somos o exército chamado para lutar pelo Senhor, e o título da mensagem diz assim: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Agora os irmãos. Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. As irmãs. Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nessa manhã, o desejo do Senhor é que nós nos acheguemos até a sua presença. Podem sentar. O Senhor está fazendo nessa manhã um chamamento. Se vocês perceberam, os hinos que nós cantamos falava justamente disso, de geração final, que está sendo chamada para uma batalha, que está sendo chamado para a guerra, porque o Senhor tem uma incumbência para nós. O Senhor tem um desejo para nós. E esse tema ele está baseado em Mateus capítulo 4, que é o que nós vamos desfrutar nessa manhã. Mas antes de entrarmos no texto, em Mateus capítulo 4, versículo 17, é como o Senhor inicia o seu chamamento. Nós vimos nessa conferência um pouco sobre isso, que fala assim: daí por diante passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O primeiro passo é o arrependimento. E nós vimos que o arrependimento é uma mudança de plano, uma mudança de esfera. O primeiro passo é nós estarmos no que é celestial. É nós sermos transferidos para o celestial. E a maneira com que o Senhor Jesus faz o seu chamamento não é uma maneira aleatória, não é de qualquer forma, é de uma maneira especial. O Senhor Jesus, ele chamou os seus discípulos de maneira especial. O Senhor Jesus nessa manhã está te chamando de maneira especial. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, para nós começarmos a perceber como o Senhor faz o seu chamamento. Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 16. Versículo 12 começa assim: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Jesus se retirou para orar, subiu ao monte e orou durante toda a noite. Sabe por quê?
Porque Jesus não andava somente com os 12. Existiam mais pessoas que seguiam a Jesus. Em determinados momentos havia até uma multidão que seguia Jesus. Mas Jesus, quando veio para a terra, ele veio para fazer a vontade do Pai. O Evangelho de João nos mostra muito isso. Que ele não fazia nada por si mesmo, ele fazia tudo por causa da vontade do Pai. Mas Jesus sabia que a passagem dele pela terra seria limitada. Então ele precisava preparar pessoas para que levasse adiante a incumbência que ele recebeu do Pai. E por isso, ele subiu ao monte a fim de orar. E a oração de Jesus nessa noite toda, ele passou a noite toda orando no monte, era justamente para o Pai mostrar para ele quem seriam as pessoas a serem aperfeiçoadas. Jovens, nós estamos aqui nessa manhã porque Jesus orou por nós. Jesus orou por nós ao Pai. Jesus orou por você que está aí na sua casa assistindo essa mensagem, ao Pai. E nos chamou de maneira muito especial. E deu o nome de apóstolos. E aí no versículo 14 começa a falar a lista. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, filho de Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, quem se tornou o traidor. Se nós pegarmos também o Evangelho de João, 17, versículo 20, nós podemos perceber que nós fomos incluídos nessa oração. Porque Jesus ali, em João 17, está orando pelos seus discípulos, ao Pai, para que fossem guardados, livrados do mal, porque eles seriam perseguidos, seriam açoitados, passariam por provas por causa do nome de Jesus. Mas, no versículo 20, ele fala assim, não oro somente por esses, o irmão colocou aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Quem aqui creu na palavra do Senhor? Quem aqui recebeu e creu na palavra do Senhor? Então, em João 17, 20, o Senhor estava orando por nós. O Senhor estava orando pela sua vida e o Senhor estava orando pela minha vida. Então, o nosso chamamento, a nossa escolha, ela não acontece de maneira aleatória. Ela não acontece simplesmente como se Deus rodasse uma roleta e colocasse o dedo e aí está ali o seu nome. Não. Paulo nos fala que nossos nomes já estavam escritos na lista de Deus antes da fundação do mundo. Nós somos escolhidos e chamados antes da fundação do mundo. E o Senhor Jesus precisa agora deste exército de jovens santos para levar essa mensagem do Evangelho, para levar a palavra do Evangelho nessa terra. Como eu falei, Jesus como homem, ele estava limitado ao tempo e ao espaço. Ele não podia abraçar toda a terra, ele não podia estar em toda a terra ao mesmo tempo. E ele não podia viver como homem pela eternidade. Então ele estava limitado, no corpo humano ele estava limitado. Então ele andava onde? Na região da Judéia, ali em Jerusalém, onde ele estava pregando o evangelho do reino. E aí ele começou a chamar os seus discípulos, os apóstolos, para fazer a sua vontade. E hoje o Senhor está nos chamando. Jovens, nós somos especiais para Deus. Deus está nos chamando. Deus está nos convocando para fazermos a sua obra. Ó Senhor Jesus, isso é algo muito precioso e algo muito grande. Fomos chamados para ser mensageiros de Deus. Fomos chamados para levar o evangelho do Senhor nessa terra. E graças ao Senhor, nós fomos inclusos nessa obra. Agora voltando para Mateus, capítulo 4. Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, Jesus ali no versículo 17 começa a falar sobre o arrependimento, e já no versículo 18, ele já começa a agir, já começa a fazer essa convocatória. Versículo 18, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos,
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco de seu pai e o seguiram. Jesus começa a pregar sobre o reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele começa a falar e começa a agir. E ele sai caminhando pelo mar, encontra 2 irmãos ali lançando as redes, trabalhando, fazendo o seu ofício, e fala, vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Pedro e André não questionaram nada. Eles imediatamente deixaram o que estavam fazendo para seguir o Senhor. Olha o magnetismo que tem Jesus. O poder que ele tem de atrair as pessoas. Seguiu um pouco mais adiante. Encontrou mais 2 irmãos que estavam junto do seu pai, trabalhando, remendando redes, e fez o mesmo chamamento para eles. E eles imediatamente deixou o pai e foi seguir ao Senhor. Nessa manhã, Jesus está caminhando aqui entre nós. Nessa manhã, Jesus está caminhando aí na sua casa. Nessa manhã, Jesus está passando onde você está. Está fazendo um chamado. Vinde a mim. Vinde a mim. A primeira parte é o vinde a mim. E é o que nós vimos nesses dias. Nós precisamos ter uma atitude. Pedro e André podiam questionar. Espera aí, como é que eu vou seguir esse homem? Deixar o meu trabalho, deixar o meu sustento para segui-lo? Mas eles não questionaram. Eles deixaram tudo e seguiram o Senhor. João e o seu irmão Tiago também fizeram a mesma coisa. Deixaram o seu pai, o seu ofício e seguiram o Senhor. Não é que temos que deixar os nossos estudos, nossos trabalhos para seguir o Senhor. Não é isso. Porque se nós vemos, né, que seremos feitos pescadores de homens. O mar, quando fala do mar na Bíblia, representa o mundo. E os peixes são as pessoas. Se nós estamos na faculdade, vejamos que ali é o mar e há peixes. Não é verdade? Há pessoas ali na faculdade. Há pessoas na escola. Há pessoas no nosso trabalho. Há pessoas nas ruas. E nós estamos recebendo o chamado para irmos resgatar essas pessoas. Mas o primeiro passo para nós sairmos para resgatar as pessoas é ir até o Senhor. É seguir o Senhor. Por quê? Porque quem nos dá o poder e a autoridade de fazer isso é o Senhor. Como eu falei no início, né? O Senhor estava chamando as pessoas, chamando os seus discípulos para aperfeiçoá-los, a fim de que eles levassem a palavra do reino. Não era a palavra do seu conhecimento, não era a palavra da sua experiência, mas senão a palavra que eles recebessem do Senhor. A palavra que eles recebessem do próprio Deus. E é isso que nos vai empoderar. É isso que nos vai fazer diferentes. É isso que vai surtir efeito na hora de pescar, na hora de lançar as redes. Não é verdade? Porque não vai ser o quanto eu tenho de experiência, não vai ser o quanto eu conheço, o quanto tenho de sabedoria, ou até mesmo aquela falsa ideia de que eu não posso, eu sou muito jovem, eu não tenho muito conhecimento da Bíblia, eu não tenho muita experiência. Quem nos capacita é o Senhor. Nós precisamos aprender a ir. O Senhor está falando, vinde a mim. A primeira ordem para eles é o vinde a mim. E nós precisamos aprender a ir ao Senhor. Ir ao Senhor por meio da palavra, criarmos hábitos saudáveis de leitura, leitura da Bíblia, os livros espirituais, hábitos saudáveis de oração, hábitos saudáveis de comunhão com a igreja. O que é isso? É o vinde a mim. Vinde a mim. Aí quando nós começamos a praticar isso, quando nós começamos a desfrutar disso, aí vem a segunda parte. Farei de vós pescadores de homens. Então não é já sermos pescadores de homens, ou fugirmos dessa incumbência, mas o primeiro passo é ter a atitude de ir ao Senhor. O primeiro passo é nós estarmos na presença do Senhor, é nós andarmos com o Senhor. Foi o que eles experimentaram. Eles andavam com o Senhor. Ele via o Senhor curando, ele via o Senhor operando milagres,
eles ouviam o que o Senhor falava, eles ouviam os ensinamentos do Senhor, eles presenciaram muitas coisas com o Senhor, e até mesmo quando Jesus perguntou, quem dizeis vós que sou eu? Eles falaram, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles afirmaram isso porque eles tiveram a experiência de ver Ele como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto outros que estavam longe do Senhor, que não foram até o Senhor, falavam que Ele era simplesmente um profeta. Então a diferença é o quanto nós estamos na presença do Senhor. Para sermos feitos pescadores de homens, para levarmos a cabo a vontade do Pai, a vontade de Deus, nós precisamos primeiro ir até o Senhor. O Senhor falou em João, né? Para os escribas e fariseus, vós analiseis as Escrituras porque julgais haver nela a vida eterna, mas porém não querem vir a mim para ter a vida. Não é analisar, não é estudar, não é conhecer, mas é viver, é ir até o Senhor, é estar na presença do Senhor. Em Lucas capítulo 9, versículo 9, Mateus capítulo 9, versículo 9, tem um outro chamamento. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e disse, segue-me. E aí Mateus murmurou, Mateus reclamou. Mateus falou, quem é esse homem que está me chamando? Foi isso? O que Mateus fez? Ele se levantou e o seguiu. Mateus era um publicano, coletor de impostos. Provavelmente era um homem de posse, um homem de riqueza. Porque naquele tempo, quem tinha essa profissão de coletar impostos, ganhava bem. Ganhava bem o salário do império e ganhava bem os por fora também. Mas quando Jesus passou por ali e olhou para Mateus e fez esse chamamento, ele levantou e seguiu o Senhor. Jovens, não vamos questionar, não vamos arrazoar na nossa mente se somos capazes ou não somos capazes. Nós vimos esses dias, todos pecaram, todos somos pecadores, todos somos devedores. Mas o que nos salva, o que muda a nossa história, é a vida de Deus em nós. É o poder do Evangelho sendo manifesto em nós. Nesses convites, o que Jesus estava fazendo era pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho do reino. Percebe? Por quê? Porque eles tiveram uma mudança de vida. Eles tiveram uma mudança de atitude. Em Mateus 4, eles estavam no seu cotidiano, trabalhando, fazendo as suas coisas. Aí Deus chegou para eles, Jesus chegou para eles e falou assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Sabe o que eles fizeram? Se arrependeram e seguiram a Jesus. Entenderam? Captaram? Mateus estava ali trabalhando, coletando imposto. Os judeus não gostavam dele, porque ele tomava o dinheiro dos judeus, coletando imposto. E aí Jesus passou por ali e falou, Mateus, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Sabe o que Mateus fez? Se arrependeu e seguiu o Senhor. Amém. Olha, imediatamente foram tocados pelo poder de Jesus, pelo magnetismo de Jesus. Amém. Numa simples pergunta, Jesus foi lá no mais profundo do coração deles, iluminou, e eles perceberam, se eu não seguir essa palavra, se eu não confiar nessa palavra, eu não vou ter salvação. O que nós precisamos aprender e sermos ajudados nessa manhã é confiar na palavra, é confiar no chamamento do Senhor. Se o Senhor está falando para nós, segue, vamos seguir, vamos confiar, vamos ir até o Senhor, vamos entregar nossa vida ao Senhor, e aí o Senhor vai fazer de nós pescadores de homens, aí o Senhor vai poder nos usar na sua obra. Por quê? Porque Ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai fazer com que a vida flua de nós. Ó Senhor Jesus. E aí o Senhor começou a preparar os seus discípulos. João capítulo 17. João 17, a partir do versículo 7. Senhor Jesus, João 17, 7, fala assim,
Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Olha que interessante. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Nesses dias, o Senhor tem transmitido a sua palavra. Quem é que crê diz amém. Quem é que crê que nesses dias foi falada a palavra profética? O Senhor nos transmitiu a sua palavra. O Senhor nos deu a sua palavra. O aperfeiçoamento dos discípulos foram justamente receber do Senhor as palavras que ele recebeu do Pai. E aqui fala, né? Eu lhes tenho transmitido. Temos ou não temos recebido a palavra? Temos ou não temos sido ajudados pela palavra profética? No nosso meio, irmãos, tem tido uma abundância de palavra. Como os irmãos nos mostraram, né? É muita semente. O Senhor não tem economizado. O Senhor está abrindo as portas do céu e derramando toda sorte de bênção para nós. Nós temos recebido a palavra. Agora, se nós estamos negligenciando ou não o que está sendo falado, aí é do nosso coração. Se nós estamos ouvindo o chamamento do Senhor de segue-me, e estamos reagindo a isso ou não, aí é outra conversa. Mas que o Senhor tem nos enviado a sua palavra, o Senhor tem nos enviado a sua palavra. O Senhor tem derramado a sua palavra para nós. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti. Sai da onde? Do trono de Deus. Sai do próprio Senhor. As palavras que temos recebido saem do próprio Senhor. As palavras que estão sendo faladas no nosso meio saem do próprio Senhor. Esse é o nosso aperfeiçoamento. Esse é o nosso seguir ao Senhor. Ouvir o que o Senhor fala. Lembra do texto de Lucas? Quando o Senhor estava ali se transfigurando, e Deus fala para Pedro e seus dois amigos, que era Tiago e João, este é meu filho amado, dê a ele total atenção. Sabe por que dá total atenção ao Senhor? Porque o Senhor está falando para nós as palavras que ele recebeu do Pai. O Senhor tem falado para a igreja as palavras que ele recebeu do Pai. Ele tem nos ensinado por meio da sua palavra. Ele tem nos aperfeiçoado por meio da sua palavra. E por isso, nesses dias foi falado, vamos dar atenção à palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que vai nos tornar pescadores de homens. Porque se a palavra do Senhor falar para nós de nós não irmos, nós não podemos ir. Agora, se a palavra do Senhor falar para nós, vai, aí nós devemos ir. Se a palavra do Senhor não chega para esses discípulos ou para Mateus e fala assim, segue-me, eles não iam seguir o Senhor. Nessa manhã, a palavra que está chegando até você, jovem, a palavra que está chegando até você em casa, é o Senhor falando, segue-me. A palavra de Deus para nós nessa manhã é, segue-me. Vinde até mim. O primeiro passo é ir até o Senhor. Ó Senhor Jesus. Precisamos ir ao Senhor e temos recebido a palavra. Atos capítulo 1. Muitos conhecem o livro de Atos como a partir do capítulo 2 mais, né? Que é o Pentecostes, aquelas coisas miraculosas acontecendo. Os jovens gostam de imaginar, né? Imagina a língua de fogo descendo e tudo mais. Mas antes disso acontecer, teve o capítulo 1. E que a gente precisa dar atenção ao capítulo 1. Olha o versículo 3, como é que fala? E este também, depois de ter padecido, este quem? Jesus. Se apresentou vivo. Aleluia. Nessa manhã o Senhor está se apresentando vivo. Amém. Quem crê que o Senhor está vivo, diz amém. Amém. Aleluia. Apresentou-se vivo, com muitas provas incontestáveis. O Senhor tem ou não tem apresentado muitas provas no nosso meio? De poder, de vida. Nesses dias, o Senhor está mudando a nossa vida. Não tem como falar que não existe um Deus. Não tem como falar que o Senhor Jesus não está vivo.
Olha a feição de vocês. Há 2 dias atrás, estava tudo assim, ó. Hoje já estão todos com os olhos abertos, anotando. Sabe o que é isso? É o Jesus trabalhando na vida de vocês. É a palavra trabalhando na vida de vocês. E a palavra, quando entra no nosso coração e acha essa boa terra, ela realmente muda a nossa vida. Senhor Jesus, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha o que Jesus estava falando ali. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que Jesus falou nesses dias até agora? As coisas concernentes ao reino de Deus. Vocês perceberam isso? Nas 4 primeiras mensagens, o que foi tratado, a linha que foi dada, foram as coisas concernentes ao reino de Deus. Por isso, o arrependimento, por isso, os bem-aventurados, os humildes de espírito, os pobres de espírito, por isso os bem-aventurados, os puros de coração, porque está tudo relacionado ao reino de Deus. O Senhor Jesus sentou conosco aqui, sentou na sua casa, você que acompanhou pelo Zoom, ali na Alemanha também, no núcleo da Alemanha, o Senhor estava entre nós, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estava preparando esse momento, para daí nós sairmos, para sermos pescadores de homens. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 8. Depois de falar das coisas concernentes ao reino de Deus, aí Jesus pôde fazer com que eles saíssem. E como? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de nós recebermos a palavra do Senhor, depois de nós nos constituirmos com a palavra do Senhor, de nós irmos até o Senhor, sabe o que o Senhor faz? O Senhor nos enche de poder. E sabe para que é esse poder? Para superar a nossa timidez. Esse poder é para superar a nossa altivez. Esse poder é de superar as nossas desculpas. Por quê? Porque quando nós recebemos esse poder, nós nos tornamos testemunhas. Sabe o que é testemunha? Testemunha é aquela pessoa que viu algo. Se acontece um acidente e vem a polícia, ela vai perguntar, você viu algo? Se você falar assim, não, eu vi o que aconteceu, você vai se tornar uma testemunha do acidente que aconteceu. E como Jesus apareceu aqui para eles durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino, eles viram o reino, eles viram a vida de Jesus, eles perceberam qual era o encargo de Deus, o que Deus queria. Deus, por meio de Jesus, encheu eles de poder e falou, agora vocês vão ser minhas testemunhas. E aonde vocês vão ser minhas testemunhas? Na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, nas ruas, até os confins da terra. Esse é o desejo do Senhor para nós. Essa é a incumbência do Senhor para nós. E aí sim acontece Atos capítulo 2. Se nós não temos essa experiência de Atos capítulo 1, de irmos até o Senhor e de ouvirmos as suas palavras e sermos constituídos do desejo de Deus, que é o seu reino, e sermos empoderados pelo Espírito, porque é isso que nos dá poder, é nós estarmos na presença do Senhor, é nós nos alegrarmos no Senhor, é nós nos regozijarmos em Ele, como nós cantamos, né? Deixando toda a velharia, toda a tradição, toda a morta religião, que nós criamos. Nós não temos poder para sair, nós não temos força para levantar da cadeira. E quando os irmãos pedem, levanta para cantar, vão levantar de novo. Sabe o que é isso? Está faltando poder. E aí quando os irmãos falam, vamos para a rua para orar com as pessoas, posso orar por você? Você, eu tenho vergonha. Mas falar outras coisas, nós não temos vergonha, porque está nos faltando o poder. E da onde vem o poder? De ir até o Senhor, de estar na presença do Senhor, de ouvir as coisas concernentes ao reino de Deus. Ó Senhor Jesus, que nessa manhã nós sejamos empoderados pelo Espírito Santo,
pela palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 2. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Vocês estão assentados. Vocês estão como se fosse uma casa. E vocês aí que estão em casa, estão em casa. Alguns pode ser que estejam de pé trabalhando. Consegue trazer esse versículo para nosso dia de hoje? Consegue visualizar isso? Ó Senhor Jesus. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha que legal. Onde eles estavam, haviam pessoas de todos os lugares do mundo. Haviam várias nações. E quando eles foram empoderados pelo Espírito, estavam cheios do Espírito Santo, estavam transbordando da presença do Senhor, da palavra do Senhor, das coisas concernentes ao reino, cada um recebeu uma língua para falar. E falar sobre o quê? Sobre o reino. E falar no idioma que as pessoas que estavam ali pudessem entender. Onde nós vivemos hoje? Onde nós vivemos hoje? Europa. Várias nações, não é verdade? Dependendo do país onde você está, se você andar alguns quilômetros, muda. Muda a língua, muda a cultura, muda tudo. E qual tem sido o encargo que nós temos recebido do Senhor? De sairmos para pregar o Evangelho. Por meio do posso orar por você. Não é verdade? Posso orar por você. Por isso eu estou falando para vocês, jovens, traga esse texto de Atos para hoje. Estamos sentados, reunidos, ouvindo o Senhor falar das coisas concernentes ao reino, nos enchendo do Espírito Santo, para quê? Para que nós possamos sair e possamos levar a oração, o posso orar por você, a comportagem dinâmica, até as pessoas. E o texto fala, né, que havia ali pessoas de várias nações. Versículo 5, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. E então eles saíram para orar com as pessoas. Eles saíram para orar com as pessoas. E chegando lá, orando com as pessoas, tinha um povo que falava alemão. E aí tinha um discípulo do Senhor Jesus que falava alemão e ofereceu oração para esse povo em alemão. Darf ich für Sie beten? Darf ich für Sie beten? Darf für Sie beten. Graças ao Senhor tinha alguém ali que falava alemão. E aí tinha outro discípulo andando por ali, e de repente ele encontrou um povo que falava francês. E aí, o discípulo que recebeu a língua de fogo que fala francês, ofereceu oração. Est-ce que je peux prier pour vous? Uma vez mais. Puis-je prier pour vous? Aleluia! Os franceses também tiveram a oportunidade de receber a oração na sua língua. E também havia ali pessoas que falavam italiano. E precisava de um discípulo que falasse italiano para que eles entendessem e recebessem a salvação em italiano. E aí então esse discípulo empoderado do Espírito, com a língua italiana, também ofereceu oração. Posso pregare per te? Olha, já tivemos a salvação de alemães, já tivemos salvação de franceses, já tivemos salvação em italiano, mas o Senhor enviou mais discípulos. E esses discípulos também precisavam pregar para aqueles que falam em espanhol. Haviam pessoas ali que falavam espanhol. E eles precisavam ouvir
o evangelho em espanhol, ter a oportunidade de serem salvos em espanhol. Mas graças ao Senhor, tinha um discípulo ali que recebeu língua que falava em espanhol. E esse discípulo ofereceu oração em espanhol. ¿Puedo orar por usted? Puedo orar por usted. E aí tinha mais discípulos ali. Também tinha discípulo que recebeu língua para falar, para oferecer oração em inglês. Porque o Senhor incluiu todos, todas as nações, até os confins da terra. E o discípulo ali recebeu a língua, o poder para oferecer oração. Ele estava empoderado do Espírito, ele estava cheio do Espírito, e aí ofereceu a oração em inglês. May I pray for you? I pray for you. Graças ao Senhor. Mas não parou por aí, porque eram 12 e mais alguns que foram empoderados. O Senhor Jesus também viu que tinham pessoas ali que falavam português. E eles não entendiam o alemão, não entendiam o inglês, não entendiam o francês, não entendiam o que estava sendo falado ali, até que eles perceberam que alguém falava português. E esse alguém pôde oferecer oração em português. E aí esse discípulo se aproximou desse grupo de pessoas que falavam português, e empoderado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, os olhos com fogo do Espírito Santo, pôde oferecer oração em português. Posso orar por você? Posso orar por si, muito bom. Percebem que o que aconteceu em Atos, capítulo 2, é muito real nos nossos dias hoje? E é muito mais forte nos nossos dias hoje? Porque o Senhor está nos enviando para sermos pescadores de homens. O Senhor está nos colocando nas nações, nos empoderando com o Espírito, cada um falando a língua que Deus concedeu que falasse, para nós levarmos o posso orar por você por essa terra. Para que todos possam receber a salvação. Os que estão em Portugal, posso orar por si. Os que estão na Alemanha, na língua alemã, os que estão na França, no francês. Essa é a realidade do Pentecostes. Não é nós ficarmos imaginando as línguas descendo como fogo, não. É nós termos esse fogo no nosso espírito, termos esse fogo no nosso coração, nos nossos olhos, de amor para com as pessoas. O ambiente entre eles ali ficou tão cheio do Espírito, eles estavam tão empoderados, que eles saíram para pregar o Evangelho. E a situação aqui era que Jesus havia sido morto há pouco tempo, e eles estavam em casa porque eles tinham medo. Eles não sabiam se realmente se saíssem para falar de Jesus, se eles também não seriam mortos. Mas quando eles foram até Jesus, quando eles foram até a presença do Senhor e ouviram a palavra do Senhor concernente ao reino, eles foram empoderados desse Espírito. Eles foram cheios do Espírito, os olhos ficaram cheios de fogo, o coração ficou cingido de amor para com as pessoas, e os pés foram polidos com bronze, a ponto deles não ficarem mais com medo das pessoas, mas com medo da situação, nem com medo de si mesmo, e saíram às ruas para pregar o Evangelho. E é isso que o Senhor quer fazer nesse dia, é isso que o Senhor quer fazer na sua vida, jovem, é isso que o Senhor quer fazer na minha vida. Ele quer nos encher com fogo, Ele quer nos encher com um espírito diferente, Ele quer nos encher com a realidade dEle, com as coisas concernentes ao reino, para que sejamos suas testemunhas. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Para terminar minha parte, Mateus 28. Vamos ler do 18 ao 20. Senhor Jesus, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, nesta manhã, Jesus está se aproximando de você, Jesus está se aproximando de você, Jesus está se aproximando de mim, Ele quer nos dar uma palavra especial, uma palavra que nos empodera. Falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Cristo, todo empoderamento vem dEle.
Agora vamos ler o 19 de pé e o 20. É a voz do Senhor. É o Senhor que está falando. Versículo 19. Ide, portanto, amém. Podem sentar. Ide, portanto, jovem, você entende agora por que você está no país que você está? Você percebe que você foi posto na escola onde você está para levar o Evangelho? Você foi colocado na universidade para ali pregar o Evangelho? Você está no trabalho que você está para ser uma testemunha do Senhor? Ide por toda a terra. Ide por todos os cantos. E o que nós vamos ensinar? O que nós vamos pregar? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A lei do Senhor é a sua palavra. E nesses dias nós vimos, precisamos dar total atenção à palavra do Senhor. E sabe o que nós vamos ensinar? Aquilo que nós temos recebido do Senhor. Nós vamos ensinar a palavra do Senhor. E o Senhor tem nos dado a direção do posso orar por você. Posso orar por si. E nós vamos orar pelas pessoas, aplicando a palavra. E olha que encorajamento. E eis que eu estou convosco. Nós não saímos sozinhos. Nós não vamos à batalha sozinhos. Nós não vamos às ruas sozinhos. Mesmo que você se sinta sozinho no seu país, na sua cidade. Olha a promessa do Senhor. E eis que estou convosco. Uma vez por mês, a cada 6 meses, a cada conferência. O Senhor aparece para nós somente nas conferências. É isso? Eis que estou convosco, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até a consumação do século. Enquanto não se consumar o século, o Senhor estará conosco todos os dias. Então, o vinde a mim é todos os dias. Os discípulos, os 12 que foram chamados, andavam com Jesus todos os dias. Nós, como seus discípulos, que hoje fomos chamados para ser a geração final, para ser esse exército, para ser aqueles mensageiros que vão levar a palavra de Deus, o evangelho do reino para as pessoas, precisamos. Jovens, precisamos, é a nossa necessidade, estarmos com Jesus todos os dias. Porque Ele recebeu todo o poder, Ele recebeu toda a autoridade. E nós só vamos poder tocar nisso quando estamos com Ele. Amém? Toda a autoridade, todo o poder para nos fazer mensageiros do Evangelho. Jesus é o Senhor. Minha parte eu termino aqui, agora eu passo para o Josmar. Amém, Senhor Jesus. Quem aqui foi enviado diz amém. Ó Senhor Jesus, realmente, queridos jovens, queridos irmãos, ficou claro para nós, né? Por que você está aqui na Europa? Não é verdade? Quem é você aqui na Europa? Você é só mais uma pessoa, mais um morador de uma certa cidade? O Lucas é só mais um cidadão que reside na cidade de Lisboa? Não. Ele é um enviado naquela cidade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso tem que ficar claro para nós. Porque essa clareza nos vai fazer entendermos e cumprirmos a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Nós cantamos no início, né, e o irmão Tarek nos ajudou, falando sobre a questão da geração final. Quem aqui é geração final? Geração
final. Essa palavra tem muito significado. A palavra final. Quem aqui gosta de jogos? Levanta a mão. Quem gosta de jogos? Ok? Quem aqui gosta de esportes? Quem gosta de esportes? Qual é a etapa mais importante do jogo? É o final, né? Não sei se a gente entra essa palavra, né? Zerar o jogo, né? Você pode zerar o jogo. Ou então, no esporte, qual é a etapa mais importante do campeonato? É a semifinal. O título vem no primeiro jogo. É aonde? É a final. O final é o momento mais importante. E nós estamos no final dos tempos. Por isso nós somos a geração final. E quando é que os jogadores, eles se dedicam mais? É no início ou na final? É na final. Porque a final é a oportunidade única que tem. Depois da final, tem outra oportunidade? Não. Não tem mais outra oportunidade. E hoje, o Senhor nos está dando a oportunidade de sermos jovens vencedores. Por isso, está fazendo de nós uma geração final. Uma geração que entende o propósito de Deus e vive para o propósito de Deus. Ó Senhor Jesus! Só que o final tem uma característica, né? O irmão Tato nos ajudou claramente. Mateus 24, capítulo 14, nos fala que o final está relacionado com o quê? Com a pregação do evangelho do reino. E será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ó Senhor Jesus. Vamos ler. Todo mundo abrir junto e vamos ler juntos, tá bom? Muito importante esse versículo para nós. Senhor Jesus. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Nós somos aqueles que foram enviados por todas as nações da Europa. Amém? Então vamos ficar de pé e ler isso como um coração de um guerreiro enviado em uma missão. Amém? Ó Senhor Jesus, com o Espírito que nós recebemos de poder, quando nos aproximamos do Senhor. Amém? Senhor Jesus, vamos lá? E... então virá o fim. Diga para quem está do seu lado assim, e será pregado este evangelho do reino. Diga. Diga, e será pregado este evangelho do reino. Ó Senhor Jesus. E será pregado. Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, jovens, podem sentar. Obrigado. Senhor Jesus. Nós vimos nas mensagens anteriores, né, nos foi falado que a realidade, né, o contexto do reino dos céus, né? Podem olhar para cá, eu sei que é bonitinho, mas vamos olhar para cá, tá bom? A realidade do reino dos céus nos é descrita em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, tá bom? Eu quero deixar uma missão para todo mundo, ok? Assim que acabar a conferência, vamos desfrutar de Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, tá bom? Ali está o conteúdo intrínseco, ou seja, o conteúdo que faz parte, certo? Da realidade do reino dos céus, tá bom? Mas eu quero ler um dos versículos da parte final do Mateus 7, quando o Senhor Jesus fala para nós toda a realidade do reino dos céus nesses 3 capítulos. Mateus capítulo 7, Senhor Jesus. Mateus 7, vamos ler, Mateus 7, 24, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um jovem prudente que edificou a sua casa, edificou a sua vida, edificou o seu viver sobre a rocha, sobre Jesus,
sobre o firme fundamento. Ó Senhor Jesus. Esse é o jovem que Deus procura hoje. Um jovem que ouve as minhas palavras, mas que as pratica. O Senhor Jesus, ele deu um sermão no monte, né? Ele falou ali palavras elevadíssimas, vindas do trono de Deus. E as pessoas estavam ouvindo essa palavra. Mas não basta ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que praticar a palavra do Senhor. Amém? Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, após falar o sermão do monte, né? Ele foi para casa descansar. Porque ele já falou a palavra e todo mundo já ouviu. Foi isso? Não. O que aconteceu? Ele desceu do monte. Nós estamos hoje aqui, amados jovens, estamos no monte alto espiritual, ouvindo palavras inefáveis, palavras maravilhosas, palavras celestiais, vinda direto do coração de Deus. Amém? Senhor Jesus. Mas o Senhor não quer que nós ficamos com essas palavras somente como alimento para nós. É bom que quem estava dormindo acordou. Amém? Graças a Deus. Amém. É bom que não precisa mais gritar. Obrigado, Tulhão. Ó Senhor Jesus. Mas Ele quer que agora nós pratiquemos essa palavra. Amém? Descer do monte é praticar essa palavra no seu viver. É praticar essa palavra no colégio, na faculdade, no trabalho, com a família, no dia a dia. Amém? Senhor Jesus. Nós vimos que os discípulos, quando receberam do Senhor o poder, eles saíram de casa. Eles tomaram uma atitude para com aquilo que eles receberam do Senhor. Quem aqui recebeu do Senhor palavras maravilhosas, diga amém. Quem crê que essa palavra tem poder, diz amém. Quem crê que você recebeu esse poder, diga amém. Então, o Senhor quer que nós hoje tenhamos uma atitude. Uma geração final é uma geração de atitude. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E eu quero ler com vocês, essa porção que eu falei de Jesus desceu do monte, está em Mateus 8:1, mas eu quero ler Mateus capítulo 9 com vocês, tá bom? Uma passagem muito rica. Senhor Jesus, Mateus capítulo 9, nós vamos ler do 1 ao 8, tá bom? Senhor Jesus, eu vou ler uma vez corrido e depois vou fazendo versículo a versículo. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tende bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Senhor Jesus, aqui no versículo 1 tem uma coisa muito interessante. O Montari que mostrou para a gente, né, que o mar representa o quê? O mundo. O mar representa o mundo. E como o Senhor Jesus se locomovia por sobre o mar? Num barco. Uma pergunta: o barco está no mar? O barco está no mar ou não está? O barco está na água ou não está? A água está no barco? Não. O barco representa a igreja. Então, como o Senhor Jesus hoje se movimenta pelo mundo? Através da igreja.
O Senhor se move hoje através da igreja. O Senhor, querido jovem, se move hoje através de você. Você é a forma com que Deus pode se mover no seu colégio, na sua escola, na sua faculdade, na sua rotina do dia a dia. Ó Senhor Jesus! Mas o barco tem uma característica, que o barco é um lugar seguro. Você está em um lugar seguro. Você está na igreja. Você está seguro. Você está guardado. Você está com o Senhor Jesus. Pode vir a tempestade que for no mundo, você está seguro. Mas você precisa estar no barco. Você precisa estar no barco. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão os teus pecados. Uma dúvida. Ele foi lá pedir perdão dos pecados? Não. O que ele queria? Ele queria o quê? Ele queria ser curado da paralisia. Sim ou não? Não é verdade? Nós já vimos, né, o irmão Alexandre explicou para nós, né, a questão do centurião ali, que sabia que algo podia curar o seu moço, né? Que algo era esse? A palavra, né? Fala apenas uma palavra que eu sei que tem autoridade para curar. E Jesus falou para ele, né, que estaria curado e podia ir pela fé dele. Mas aqui Jesus não falou assim: vai, filho, você está curado. Ele falou o quê? Estão perdoados os teus pecados. Por que o Senhor Jesus perdoou os pecados dele e não disse assim: você está curado? Porque o homem, com a queda, ele se tornou paralítico para servir a Deus. O homem se tornou inútil para servir a Deus. Nós não podemos, não conseguimos servir a Deus por causa dos nossos pecados, que fazem separação entre nós e Deus. Pelos nossos pecados, nós não conseguimos ter acesso a Deus. Se eu não acedo a Deus, eu não consigo servir a Deus. O que o Senhor quer fazer hoje, querido jovem, querida jovem, é curar a nossa paralisia. Nós somos úteis para Deus. Diga para quem do outro lado assim: você é útil para Deus. Senhor Jesus. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós somos perdoados, nós somos redimidos. Mas hoje nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, para que nada nos separe da presença de Deus, para que nós assim possamos ser realmente úteis para Deus. Ó Senhor Jesus, Deus quer curar a paralisia que possa existir no nosso meio, para que todos nós tenhamos os pés formosos para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas. Se hoje você, amado jovem, tem algo que faz separação entre você e Deus, Deus quer te dar a oportunidade de você ser curado, porque Ele está aqui para perdoar os nossos pecados e nos fazer úteis para Deus. Ó Senhor Jesus! Mas nós, como pessoas úteis para Deus, também hoje temos a missão e a oportunidade de oferecer essa cura da paralisia para as outras pessoas. As pessoas, elas são paralíticas por aí. Elas não têm acesso a Deus, não podem ser úteis a Deus por causa dos seus pecados. E quem é aquele que nós lemos aqui que tem autoridade para perdoar pecados? Quem tem autoridade, irmãos? Jesus. É esse Jesus que nós levamos até as pessoas por meio daquela simples frase que o Montário falou: posso orar por si. Quem aqui, quando ora, se conecta com Deus? Amém? Quem aqui, quando ora, se conecta com Deus? Amém de verdade.
Quando eu oro, eu me conecto com Deus. Todo mundo diz amém? Então, quando você ora por alguém, você oferece a ela a oportunidade de também se conectar com Deus. Irmãos, isso é fabuloso. Isso é uma chave maravilhosa. Ó Senhor Jesus, nós oferecemos para as pessoas, muitas delas, algo que elas nunca tiveram na vida. A oportunidade de se conectar com Deus. A oportunidade de se conectar com aquele que pode curar a paralisia dela. Amém? Ó Senhor Jesus, por isso é tão importante nós ouvirmos a palavra e praticarmos a palavra. Hoje, Deus tem despertado uma geração final, que são os mensageiros do Evangelho, que são aqueles com quem Deus pode contar hoje, com quem mais Deus pode contar. Somos nós, a sua igreja e lá. Com quem aqui Deus pode contar? Levanta a mão. Diga para Deus, Senhor, o Senhor pode contar comigo. Diga isso com alegria, o Senhor pode contar comigo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, nos diz que nós estávamos mortos em quê? Nossos delitos e pecados. Então a morte está relacionada com os delitos e pecados. Um morto pode se levantar? Um morto pode servir a Deus? Um morto pode fazer alguma coisa? Não, não pode. Por isso que o Senhor Jesus falou para ele, estão perdoados os teus pecados. Ele deu vida para ele. E é essa vida que cura a nossa paralisia. E é essa vida que Deus quer curar qualquer paralisia que exista em nós hoje. Querido jovem, Deus quer curar o nosso coração. Deus quer curar o nosso coração. Se hoje você tem algo no coração que você precisa ser curado, Deus quer curar o nosso coração. Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Mas Ele não quer só curar por curar. Ele quer curar para nos tornar úteis a Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. Mas quando nós somos curados, Deus nos dá uma ordem. E aí nós temos que ter uma atitude. Vamos continuar aqui. Ó Senhor Jesus. Versículo 3, não? Parando no 3, vamos lá. Mas alguns escribas diziam consigo, né? Este blasfema. Jesus, porém, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os vossos pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Quem tem autoridade? Jesus. Quem tem autoridade, irmãos? Jesus tem autoridade. Amém? Vamos continuar. Senhor Jesus. Disse então ao paralítico. Ele disse usando a sua autoridade. Levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. O paralítico tinha duas hipóteses. Obedecer à autoridade de Jesus. O paralítico vivia onde, vocês acham? Ele vivia onde? Em casa. Ele saía muito? Vocês acham que ele saía muito? Não. Ele devia conhecer os bosques, né? Conhecer as pessoas, né? Passear. Sim ou não? Não. O paralítico vivia em casa. E vocês acham que quando ele foi curado e pôde andar, ele queria voltar para casa? Não. O que ele queria? Sair, explorar, conhecer, fazer o que lhe apetecesse, que durante toda a sua vida lhe foi privado. Sim ou não? Mas alguém que tinha autoridade lhe deu uma ordem. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Qual foi a atitude do paralítico? Versículo 7. E levantando-se, partiu para a sua casa. Hoje, o Senhor Jesus, com a sua autoridade, nos está dizendo, vamos pregar o Evangelho.
Qual é a minha atitude para a palavra do Senhor? Partiu para pregar o Evangelho. Amém? Ó Senhor Jesus. Para isso, o Senhor está curando a nossa paralisia, irmãos. Para sermos úteis a Deus. Porque nós estamos no fim dos tempos. Nós somos a geração final. Então, nós somos a geração que prega o Evangelho do Reino. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O irmão Tara já nos mostrou que nós recebemos autoridade, né? Lucas capítulo 9. Senhor Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e aquela mesma autoridade que o Senhor Jesus utilizou para curar aquele paralítico, ele deu aos seus discípulos. Quem é que é discípulo do Senhor diz amém? Amém. Essa mesma autoridade nos foi conferida. A autoridade de poder curar a paralisia das pessoas, por oferecer a ela a presença de Deus, por oferecer a ela aquele que pode perdoar os seus pecados. Amém? Senhor Jesus. Autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos enviando. Senhor Jesus, também os enviou a pregar a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então o Senhor Jesus, ele enviou. E qual foi a atitude dos discípulos? Versículo 6. Então, saindo. Diga comigo, saindo. De novo, saindo. Diga de novo, saindo. Percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. O Senhor Jesus está nos enviando. Nessa conferência, uma vez mais, Ele está nos enviando. Da nossa parte, nós temos que sair. Ó Senhor Jesus. Mas você trabalha, você estuda, né? Você não tem a disponibilidade de todos os dias sair para as ruas. Todos os dias, quando você bota o pé fora de casa, você está saindo. É ou não é? Sim ou não? Você está saindo. Basta você sair com um coração adequado. Um coração adequado de amar as pessoas, de querer conectar elas com Deus, de querer mudar a ordem da vida das pessoas que estão com as vidas perdidas, com as vidas em destruição, corrompidas por esse mundo, mas que você lhes tem a solução. Você pode oferecer para elas aquele que pode perdoar os pecados. Amém? Ó Senhor Jesus, esse sair é muito prático. O Senhor nos deu o que nós precisamos. Quem aqui sabe, é profissional em pregar o Evangelho? Ninguém. O Senhor Jesus, hora nenhuma, exigiu isso de nenhum deles. Porque já deu o que nós precisamos, que é a autoridade. Já nos deu o que nós precisamos, que é o poder. Ó Senhor Jesus. E hoje nos deu as ferramentas que nós precisamos para que nós levamos a cabo a pregação do Evangelho do Reino. Amém? O Posso Orar por Si é algo fenomenal. Onde eu tiro a minha eloquência, tiro minha forma de pensar, tiro a minha altivez, que talvez você estivesse presente, e só falo, posso orar por você. Você oferece para ela se conectar com Deus. Olha o que eu falei, ela e Deus. Você não tem papel nesse negócio, é ela com Deus. Você é só um instrumento. Você foi só aquele que foi usado pelo Senhor, enviado pelo Senhor, aquele que recebeu a autoridade do Senhor para fazer a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, você não tem que ter poder de convencimento, porque quem convence é o Espírito Santo. Você não tem que ter poder para falar bem, para manipular as pessoas para crer no que você quer. Quem faz isso é o Espírito. Você precisa abrir a boca e deixar Deus agir. Só precisa falar, posso orar por si. Posso orar por você. Ó Senhor Jesus.
E nos deu algo maravilhoso, que é a comportagem dinâmica. Uma ferramenta que Deus nos deu para intensificarmos a pregação do Evangelho do Reino, para apressar a volta do Senhor. Geração final. A geração final luta para apressar a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus! Isso é algo maravilhoso. Nós desfrutamos na atividade de antes de ontem, né, com os adolescentes, e muitos falaram de experiências boas com o Senhor e aplicaram experiências com a comportagem. Por quê? Porque quando nós nos dispomos para servir a Deus, Deus pode trabalhar em nós. E aí nós somos felizes, porque nós estamos vivendo a realidade do reino dos céus, porque nós estamos vivendo na esfera do reino dos céus. Ó Senhor Jesus, o que nós precisamos, queridos jovens, Deus já nos deu. Ó Senhor Jesus, isso é algo maravilhoso. Nós temos tido as saídas mensais, né, do Avança Jovem para pregar o Evangelho aqui na Europa. Ó Senhor Jesus, onde nós temos a oportunidade, junto com os irmãos, sairmos para fazermos a vontade de Deus, para pensarmos nas coisas lá do alto, para buscarmos as coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus, para vivermos na esfera onde nós podemos fazer a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, porque a igreja hoje na terra tem uma missão. A nossa missão é dar a Deus frutos. Vocês acham que Deus criou, né, a criação porque Ele olhou assim, não tenho o que fazer, já sei, vou criar, né? Vou fazer a criação e vamos ver o que vai dar, né? Deus criou-nos com um propósito. E hoje esse propósito vai ser cumprido cabalmente por meio da igreja. A igreja, que é o barco que está sobre o mundo, que é a forma como Deus se move na terra, é quem vai cumprir a vontade de Deus. Quem está feliz por isso? Você tem uma chance, uma oportunidade de fazer parte da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus! Isso é algo maravilhoso. O Senhor, Ele quer frutos e Ele vai usar cada um de nós para isso. Para isso, Ele não joga um peso sobre nós, Ele não joga uma responsabilidade que nós não podemos fazer, porque para fazer isso, nós temos que ser esvaziados, contritos, dizer para Deus, eu tenho limitações, eu não consigo, aí o Senhor tem caminho e o poder do Senhor pode atuar. Amém? Senhor Jesus. Queridos jovens, nós só precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem que quer se apresentar, fica de pé e diga, eis-me aqui, Senhor. Mais forte, eis-me aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ler para terminar aqui, Mateus 24, 14 de novo. Senhor Jesus, para nós concluirmos. Senhor Jesus. Hoje nós vamos ter essa oportunidade de nós sairmos para pregar o Evangelho, para nós praticarmos, ó Senhor Jesus, a incumbência, o chamamento, a missão que o Senhor nos deu. Vamos ler juntos. E... Jesus é o Senhor! Ó Senhor Jesus! Então virá o fim. Ó Senhor Jesus! Só para complementar aqui um pouco o Josman, não vou tomar muito tempo. Muitas vezes o nosso conceito nos atrapalha. Pode sentar, nós vamos ficar cansados. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é comportor dinâmico? Fica de pé. Quem aqui é comportor dinâmico? Muito bom. Sofia da Alemanha, Lucas de Lisboa, José daqui da Espanha. Pode sentar. Vocês perceberam que o Tomás levantou? Trabalha, Tomás? Cuida da sua casa, da sua família. E por que você é um comportor dinâmico? Tem que sair. Viu como é os nossos conceitos? Para nós, o nosso conceito é Lucas, José,
Sofia, está fazendo faculdade? E por que você é uma comportora dinâmica? Sair às ruas. Nosso conceito é, aqueles que dedicam todo o seu tempo para isso, eles são os comportores dinâmicos. Tomás trabalha, Sofia estudam, eles são comportores dinâmicos. Eu sou um comportor dinâmico, Josman é um comportor dinâmico, a Hannah é uma comportora dinâmica. Nossa atitude tem que ser essa. Uma outra pergunta, quem é que sai de casa, quer para estudar, para trabalhar, que tem mochila, que leva uma mochila ou uma bolsa? Levanta a mão. Você já pensou em colocar um livro dentro da sua bolsa e da sua mochila? Você já pensou em colocar um jornal? Um folheto? O Pedro tem falado sobre os valdenses, que começou na França. Sabe o que eles faziam? Eles iam trabalhar, fazer entrega. E eles tinham uma bolsa. E dentro dessa bolsa eles levavam uma porção da palavra para poder fazer chegar até as pessoas, os mensageiros. Vamos ser valdenses. Vamos ser comportores dinâmicos. O que é o comportor dinâmico? É aquele que vê como posso fazer a palavra de Deus chegar até as pessoas. Isso é ser dinâmico, não ficar estático, não ficar parado, mas buscar meios para levar a palavra de Deus. Então agora vai entrar o desafio. Nesse próximo semestre, vamos levar a palavra de Deus na nossa mochila? Vamos levar na nossa bolsa um livro, um jornal, um folheto e pedir para o Senhor, Senhor, você é ousado, uma vez por semana, me dá uma pessoa para eu orar. Mas a gente pode ser mais ousado, no dia. Me dá uma pessoa para eu orar. Aqueles que querem ser mais ousados ainda, 2, 3. Não é para limitar, mas vamos dar o passo de fé. O texto que o Josman leu do paralítico fala que ele viu a fé dele de chegar até ali, de estar até ali. E agora é hora de nós termos o nosso passo de fé. Como a Sofia na universidade está tendo o passo de fé. Como o Tomás no trabalho dele está tendo o passo de fé. Como o Lucas e o José estão tendo o passo de fé de estar nas ruas ali também com as pessoas. O Maurício lá em Valência está tendo o passo de fé. Nós não podemos ficar de fora disso. Porque o chamamento do Senhor é para nós. E é para você que está em casa também. É para todos nós. O Evangelho se tornou inclusivo. Mas eu não posso sair ou alguma coisa assim. Não tem problema. Tem QR Code, tem WhatsApp, tem o mandar mensagem. Vamos ser dinâmicos. Vamos usar a capacidade que Deus nos deu para as coisas de Deus. Nós temos muitas ideias para outras coisas. Vamos usar isso também para as coisas de Deus. E vamos lançar esse desafio. Vocês aceitam o desafio? Colocar um livro na mochila, um jornal, e orar pelas pessoas, orar pelos colegas de classe, orar pelos colegas de trabalho. É uma simples pergunta. Posso orar por você? Interessante que nós tivemos experiência em Barcelona, para terminar, e eu saí com o José, e eu sou um pouco João. Fiquei olhando, falei, vai o José na frente, se tomar uma pedrada, ele toma a pedrada primeiro, eu fico aqui na retaguarda. E ele saía com fogo nos olhos. Puedo orar por ti? Puedo orar por ti? Puedo orar por ti? Rechazava e ia em outro. Não aceitava, ele já ia em outro, já ia em outro. E sabe qual era a reação das pessoas? Elas se assustavam. Oi? O quê? Sim, queremos orar por você. Vocês querem orar por mim? Sim, queremos orar por você. Tem algum pedido? Tenho, esse. E aí nós orávamos. Simples. Uma vez que você conectou a pessoa com Deus, agora é com Deus. A sua parte você já fez. Então vamos lançar esse desafio. Vamos lançar esse desafio aí para vocês também. Nesse próximo semestre, levar um livro, 2 livros, jornal, o que seja, na nossa mochila. E vamos levar o Evangelho. E no próxima conferência de jovens, no próximo semestre, quando nós nos encontrarmos, vamos trazer os milagres. Vamos trazer a operação de Deus. Amém? Jesus é o Senhor.